Capítulo 1. Das razões pelas quais um líder é louvado ou repudiado. De O Príncipe. Acredito ser sensato aqui considerar como um príncipe deve comportar-se com seus súditos e amigos. Sei que muitos já escreveram sobre o assunto e sei também que serei julgado presunçoso por manifestar minha opinião, especialmente por me propor a tratar o tema com uma abordagem diferente daquela com a qual outros a trataram. No entanto, como meu objetivo é escrever algo realmente útil ao leitor interessado, penso ser melhor perseguir a verdade factual, debruçando-me sobre as coisas como elas realmente são, em vez de filosofar sobre visões imaginárias. Muitas pessoas, ao discorrer sobre este tema, descreveram sistemas de governos e tipos de sociedades que até hoje ninguém viu e nem conheceu em parte alguma do planeta. Essas pessoas parecem não perceber que existe uma distância tão grande entre como se age e como se deveria agir, que aquele que se apega ao que deveria ser feito em vez do que ao que se faz, encontrará antes sua ruína do que sua salvação. E alguém que quiser praticar a bondade em tudo o que faz, está fadado a arruinar-se entre tantos que são perversos e maus. Sendo assim, é necessário a um príncipe que quiser assumir uma posição de liderança e poder, e quiser manter-se nela, acima de tudo, conhecer a fundo a iniquidade humana e aprender a poder ser mau e se utilizar ou não da maldade conforme a necessidade e as circunstâncias. 2. Deixando de lado, então, todas as coisas imaginárias e utópicas que foram ditas sobre o exercício da liderança e do poder, e encarando a realidade, permita-me observar que sempre quando alguém fala ou escreve sobre uma pessoa, sobretudo um príncipe, por ocupar lugar de destaque, faz referências a certas qualidades que o levam a ser louvado ou repudiado. Alguns são considerados generosos, outros mesquinhos, alguns honestos, outros corruptos, alguns leais, outros falsos, sábios ou ignorantes, inteligentes ou idiotas, sensíveis ou truculentos, humildes ou arrogantes, religiosos ou céticos, egocêntricos ou altruístas e assim por diante. Sei que qualquer pessoa certamente concordará que, de todas as qualidades enumeradas, seria louvável que um príncipe possuísse apenas aquelas que consideramos boas. Mas, como a condição da natureza humana simplesmente não permite possuir todas, nem a sua prática consistente, se deseja ser louvado, um príncipe deve ser astuto o suficiente para evitar os defeitos que o impediriam de alcançar seu objetivo e praticar as virtudes que não afetem negativamente sua realização. Mas quando isso não for possível, é coerente que as ignore e siga o curso que se fizer necessário. Isso se justifica porque, entre as pessoas, o desejo de conquista do poder é algo muito natural e comum, e aqueles que alcançam o sucesso serão sempre louvados. Os que fracassam por não alcançar o que desejam serão sempre recriminados e condenados. Por esse motivo, o príncipe que deseja ser louvado, como já falei, não deve se sentir culpado por incorrer em certos vícios para realizar o objetivo ao qual se propôs. Pois, se considerar bem tudo, há muitas características na natureza humana que parecem virtudes, mas, se praticadas, o destituiriam do posto, e outras que parecem defeitos, mas que, se praticadas, trazem-lhe conforto e segurança. De Maquiavel, capítulo 15, das razões pelas quais os homens, e sobretudo os príncipes, são louvados ou vituperados. Análise. Um dos segredos da vida é compreender que, acima de tudo, ela é um jogo e que as chances de vencer serão muito pequenas se não conhecermos as regras desse jogo. Mas há algo estranho. Ninguém nos ensina essas regras. Nossa educação vive em uma cultura morta e ultrapassada,
que insiste em explicar infinitamente a Revolução Francesa, a tabela periódica, os motivos que levaram à descoberta da América, o princípio de Arquimedes, a teoria da evolução e assim por diante. Passamos entre 10 e 15 anos na escola e não aprendemos a enfrentar as batalhas diárias da vida de maneira prática, objetiva e realista. Não aprendemos as verdadeiras regras do jogo da vida. E para quem quer sobreviver no complexo e dinâmico ambiente dos dias atuais, talvez nenhum requisito seja mais indispensável do que compreender essas regras claramente. Sem conhecer as regras, não temos como participar do jogo. Assim, a grande maioria dos indivíduos se torna espectadora. Aqueles que descobrem as regras e as aplicam se tornam os protagonistas no cenário. Eles estão em campo, onde está toda a diversão, aventura, glória e riqueza. Enquanto os demais, a esmagadora maioria, fica na arquibancada, assistindo a esses poucos se divertirem em vidas plenas e abundantes. E pior ainda, quase sempre pagam para assisti-los. Mas o que é conhecer as regras do jogo? Falando de maneira geral, conhecer as regras do jogo é entender a realidade como ela de fato é. Sem isso, viveremos como cegos, tateando no escuro. Não só tropeçaremos em nossas próprias atitudes por constantemente reagirmos de maneira errada, como por pura ignorância e ingenuidade, cairemos em praticamente todas as armadilhas da existência. Esforçar-se por abrir os olhos para a realidade como ela é, desvencilhando-nos de todo o apego e ilusão ingênua sobre o mundo e, acima de tudo, sobre as pessoas, é o começo de qualquer transformação humana. A coragem de encarar a realidade sem perder a fé e a esperança de que um mundo melhor é possível é o que separa o verdadeiro líder do manipulador corrupto. Quanto maior for nossa compreensão das coisas, menos fracassos, frustrações e desapontamentos teremos. Quanto melhor compreendermos as pessoas, quanto mais entendermos suas capacidades, suas aspirações, seus talentos, suas intenções, seus truques e suas motivações secretas, mais bem preparados estaremos para ajudá-las, ou para nos defender delas. Por isso, desenvolver a habilidade de entender o que de fato motiva as pessoas e saber lidar de maneira adequada com essa compreensão é a lição mais importante que você pode aprender no jogo da vida. Pare e pense nisso por um momento. Nossa tendência habitual é reagir a tudo com base nos valores pessoais que cultivamos. Tudo que estiver de acordo com nossos valores pessoais, nós consideramos bom. E o que não estiver, consideramos ruim. No mundo do poder e dos negócios, isso quase sempre é um erro terrível por dois motivos básicos. Primeiro, porque ao julgarmos tudo de acordo com nossos valores pessoais, cometemos o erro de pensar que todos cultivam os mesmos valores que nós, e que as ações deles estarão sempre de acordo com esses valores. E nesse caso, quase sempre nos frustramos, porque as pessoas raramente cultivam os mesmos valores que nós, e suas ações sempre estarão de acordo com os valores delas, não com os nossos. Segundo, porque agir sempre com base nos mesmos princípios nos torna extremamente previsíveis e, por consequência, vulneráveis diante daqueles que, por mesquinharia, inveja, ódio ou ambição, desejam nossa ruína. Por isso, se você busca poder, prestígio e sucesso, tem de compreender que nada do que existe ou acontece é completamente bom ou ruim, que nada é tão mal que não tenha um lado bom ou tão bom que não tenha algo mal. É preciso que você tenha sempre em mente que não importa o quanto uma coisa pareça inútil ou prejudicial. Se estudá-la bem, se analisá-la detalhadamente, encontrará uma virtude, um ponto forte, algo que pode ser explorado a seu favor. Pense sobre a morte, por exemplo. Ela é boa
ou ruim. Para a maioria das pessoas, ela é extremamente indesejável e, portanto, ruim. Mas, na verdade, ela não é boa nem ruim. A morte é um evento inevitável e necessário. Imagine como seria o mundo se todos os seres, incluindo os humanos, vivessem para sempre. Essa ideia é quase inconcebível. Portanto, a morte tem o lado ruim, a perda de nossos entes queridos, e o lado bom, pois possibilita, entre outras coisas, a regeneração das espécies. Desse modo, a partir de hoje, seja você quem for, onde quer que você viva e qualquer que seja sua ocupação, em vez de olhar para as coisas à sua volta como boas ou ruins, desenvolva o hábito de olhá-las como eventos, circunstâncias, causas e consequências. Por mais simples que esse costume possa parecer, ele provocará uma tremenda revolução em sua vida. Ele fará com que você passe a fazer parte do pequeníssimo grupo de pessoas com a habilidade de ver as coisas como elas realmente são. E, a partir disso, mudá-las para como você gostaria que elas fossem. Ver as coisas como de fato são e não como você gostaria que elas fossem, lhe trará enorme sabedoria e poder de discernimento. Existem 3 vantagens claras e definidas em ver as coisas como elas são, e elas lhe darão essa sabedoria e poder de discernimento. A primeira é a de que você deixará de interpretar qualquer atitude de alguém como uma afronta pessoal. As pessoas agem e reagem para defender seus valores e desejos próprios, e não necessariamente para atacar os teus. Ao compreender isso, você entenderá que conhecer a motivação das pessoas é uma das coisas mais importantes da vida. Se você entender seus valores e a razão maior que as motiva, poderá prever suas ações, o que aumentará muito seu poder sobre elas. Ao prever suas atitudes, poderá agir agora de acordo com a resposta que você deseja delas no futuro. A segunda vantagem é que você abrirá mão da rigidez que existe naqueles que enxergam o mundo apenas por 2 extremidades, o preto ou o branco. Aqueles que percebem a realidade assim perdem toda a beleza e magia que existe no azul, no amarelo, no vermelho, no verde e seus infinitos matizes. Pessoas que alcançam prestígio, poder e riqueza são flexíveis e maleáveis. Elas entendem que as regras que valem para uma circunstância deixam de existir quando ela desaparece. Elas sabem também que uma circunstância nunca se repete exatamente da mesma maneira. Por isso, elas nunca se apegam a fórmulas fixas, rígidas e desgastadas. Elas são altamente sensíveis às circunstâncias presentes e seguem seu caminho com as mesmas características da água, adaptando-se rapidamente ao contexto, mudando sua forma a todo instante, mas sem abrir mão de sua essência. Compreenda. Pessoas rígidas e inflexíveis, num primeiro momento, podem nos passar a impressão de força e poder. Mas essa impressão não dura muito tempo. Logo, elas são superadas e deixadas para trás. Por outro lado, uma pessoa flexível e maleável, embora muitas vezes seja criticada por isso, terá enormes chances não só de chegar ao poder, mas de se manter nele, porque ao se adaptar às circunstâncias, ela se reinventa sem cessar. Se você deseja seguir em frente, é importante que não esteja preso. A terceira vantagem de se ver as coisas como elas são é a de que você se tornará uma pessoa mais autêntica. Valores e princípios costumam ser herdados do mundo exterior, família, religião e cultura. Ao seguir esses valores, muitas vezes abrimos mão daquilo que realmente pensamos e desejamos, e com isso reprimimos nosso verdadeiro eu. Além disso, quem depende demais das ideias e convicções dos outros não terá ideias e convicções próprias, e por isso dificilmente terá a iniciativa necessária para exercer uma liderança forte e duradoura indispensável para a conquista do poder. Lembre-se, o poder e a liderança que levam ao sucesso e à riqueza
sempre são consequência da habilidade de preencher um vazio, de suprir uma demanda que existe nas pessoas ou no universo. Se você não tiver a habilidade de ver o mundo como ele realmente é, se não compreender as regras do jogo, se medir tudo por seus valores pessoais, se ignorar o que motiva os outros e pensar apenas nas suas ambições pessoais, nem sequer conseguirá perceber esse vazio. Quem dirá preenchê-lo?